capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Se tiver alguém aí perto de você sem a palavra, chega perto dessa pessoa, deixa ela ler com você. Lucas, capítulo 8. Pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Lucas 8, versículo 41. Amém? Glória a Deus. Lucas 8, verso 41. A Bíblia diz assim, olha: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. Chegando à casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que ninguém dissessem o que havia acontecido. Feche seus olhos, peça ao Senhor Jesus para falar com você agora, nesse momento, que essas letras, que elas saltem para dentro do seu coração, da sua mente, em nome de Jesus. Pai querido, esta é a palavra poderosa do Senhor. Ó Deus, a tua palavra pode transformar as nossas vidas aqui nessa noite. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar poderosamente, ministra a tua palavra no nosso coração. Ó Deus amado, que o Senhor possa nos dar aqui alegria. Ó Deus amado, que a tua palavra nos traz, em nome de Jesus, que saiamos daqui diferentes, ó Pai amado, mais altivos, mais crentes, mais cheios do Espírito Santo, mais, ó Pai amado, poderoso na tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas essas coisas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem é: atitudes fazem toda a diferença. Amém? Repete comigo: minhas atitudes fazem toda a diferença. Você sabia disso? Você sabia que as suas atitudes fazem toda a diferença? Toda a diferença. As suas ações no dia a dia faz toda a diferença. E a forma que você age tem definido a sua vida, tem definido tanta coisa e talvez você nem tenha percebido que são as suas atitudes quem tem definido. Tem um livro do Augusto Cury que ele fala, irmãos, sobre isso, sobre nós sermos o ator, aliás, principal da nossa vida. Muitas vezes nós não estamos atuando na nossa vida.
E nós estamos caminhando só na observação. Muitas vezes na nossa vida, o ator principal são os problemas, são as dificuldades. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? Ao invés da gente, na nossa vida, ser aquele que dá direção, ser aquele que mostra para onde caminhar, nós estamos esperando os problemas nos direcionar, as dificuldades nos direcionar. A gente fica esperando. Agora vamos ver o que vai surgir de problema para eu agir. E eu quero ministrar na sua vida, hoje, aqui neste lugar, que as nossas atitudes, irmãos, fazem toda a diferença na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui que nós lemos é um texto muito conhecido. Nós conversamos sobre esse texto aqui na live. Quem lembra aí? Nós falamos aí da filha de Jairo, sobre o que aconteceu. Então está até fresco aí na nossa memória. Olha só para você ver como que foi tão interessante isso aqui, irmãos. Como que foi tão forte o que aconteceu aqui nesse dia. Algo espetacular o que Deus fez, o que Jesus fez na vida dessa menina. E não só na vida dela, mas da família. Mas para acontecer isso daqui, alguém teve que tomar uma atitude. Você sabia que tem problema na sua vida que você está vivendo talvez há 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez um ano. Tem problema que você está vivendo há muito tempo e ele não mudou porque você não tomou nenhuma atitude. Ou talvez porque ninguém da sua família tomou atitude nenhuma. E está todo mundo empurrando com a barriga, está todo mundo deixando acontecer. Está todo mundo vendo o problema, mas ninguém toma atitude, ninguém sai do lugar, ninguém faz nada. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. E eu queria te alertar sobre isso. Espera aí, pastor, então, se tomar uma atitude pode mudar? Se tomar uma atitude, irmão, vai mudar. Quando a gente toma uma atitude, as coisas mudam. As coisas se transformam. E esse poder está em nossas mãos. E para nós alcançarmos algumas coisas de Deus, irmãos, Deus está olhando as nossas atitudes. Deus está olhando a minha atitude, a sua atitude. As nossas ações vão determinar aquilo que Deus também vai fazer na nossa vida. Deus não vai fazer nada na vida de quem não está querendo nada com nada. Na vida de quem já está satisfeito. Na vida de quem já está achando que está bom. Deus não vai mover em nada. Vai ficar do jeito que está. Para se alcançar algo de Deus, irmãos, é necessário atitudes nossas. Eu quero ler um texto que está em Jeremias capítulo 29. Dá para colocar aqui para a gente? Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, como que nós vamos encontrar Deus? Buscando. Nós só encontraremos Deus se nós buscarmos. E não é buscar de qualquer jeito. Não é buscar superficialmente, não é buscar de qualquer maneira, mas a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que significa de todo o vosso coração? Significa a gente colocar Ele em primeiro lugar, Ele no centro das nossas paixões, da nossa vontade, dos nossos desejos. Quando Deus Ele estiver em primeiro lugar na nossa vida, aí nós vamos encontrá-lo. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a gente fala o que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Por quê que a boca fala do que o coração está cheio? Porque a nossa pronúncia, ela transborda aquilo que está dentro de nós. Assim também como muitas das nossas atitudes. Muitas coisas que a gente faz é porque nós estamos cheios daquilo.
Então, irmãos, nós encontraremos Deus se nós nos enchermos dele. As nossas atitudes vão se parecer com as atitudes de Deus quando nós estivermos cheios dele. Agora, muitas pessoas querem receber algo de Deus. Tem muita gente que quer receber milagre. Tem muita gente que quer receber uma mudança na família. Tem muita gente que quer receber uma mudança no seu estilo de vida, na sua liderança. Irmãos, se nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, se nós não nos enchermos de Deus, nós não vamos ser transformados, não mudaremos as nossas atitudes. Amém? Então é necessário nós buscarmos ao Senhor se nós queremos ver alguma mudança na nossa vida. Coloca para a gente aí 2 Crônicas 7,14. Olha o que está escrito. Se o meu povo, lembra aí, no início já tem um se, né? Se é aquele negócio. Se já está falando, olha, se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas olha o que a Bíblia está colocando, irmãos. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente fala assim, não, é só orar e Deus vai fazer. Não, irmãos, tem um se primeiro. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Tem algumas coisas que a gente precisa entrar naquela linha. Porque senão Deus, Ele não vai fazer. E isso é muito bom a gente saber, nós precisamos aprender isso. Porque senão a gente pode se frustrar e achar que Deus não está fazendo nada porque Ele não quer. Achar que Deus não está fazendo nada porque Ele não nos ama. Achar que Deus não está fazendo nada até porque Ele não existe. Sabe, esse negócio não existe. Isso é mentira. Não, é porque nós às vezes não respeitamos os critérios, as leis e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a gente quer viver tudo de Deus fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Com Deus, irmãos, as coisas precisam ser bem organizadas. Repete comigo, precisa ser bem organizada. Eu quero te perguntar agora, a sua vida com Deus está bem organizada? A sua vida com Deus está organizada? Tem tempo para as coisas de Deus na sua vida? Como que funciona isso? Porque uma coisa eu sei, a gente tem horário para tomar café? Sim ou não? Tem horário para almoçar? Tem horário para tomar café da tarde? Tem horário para jantar? Pode até ser que você não respeita esses horários, mas eles existem? Existem. Tem gente que está pensando, eu não tenho não, quem dera, né? Mas existem esses horários, e você sabe que você está errado, que você não tomou café. Sim ou não? Falo, nossa, hoje eu não tomei café, olha para você ver, é tanta correria. Não, hoje não deu para almoçar, mas você lembra que você tinha que ter tomado café, você lembra que você tinha que ter almoçado, você lembra que você tinha que ter feito todas essas coisas. Tem horário para tomar banho? Não, isso aí deixa quieto, porque tem gente que não tem, né? Brincadeira, irmãos. Mas olha para você ver, a gente tem horário para tudo, tem horário para trabalhar, tem horário para chegar do trabalho. A gente tem horário para tudo, mas para Deus a gente não quer ter horário. A gente não separa um horário para Deus. Por quê? Sabe o que a gente está falando? Deus é na hora que dá. Na hora que der eu busco a Deus. No dia que der eu busco a Deus. A gente não tem critério com Deus, a gente não tem horário. Mas você acha que Deus, Ele vai nos ouvir de qualquer maneira? A Bíblia, irmãos, ela é organizadíssima. Deus é um Deus super organizado. O céu é organizado. Tudo é organizado.
tudo é certinho. Mas a gente, às vezes, com Deus, as outras coisas tudo tem. Tem horário de pegar o ônibus, se ir mais tarde ele já passou, perdeu, já era. Tudo tem horário certo, tem horário da escola dos meninos, tem horário de fazer o almoço para eles, porque senão fica tarde, não dá tempo de eles ir na escola, vira uma bagunça. Mas para Deus a gente acha que pode fazer de qualquer jeito. Não, qualquer horário eu vou. Ah, não, o dia que der eu vou no culto, hoje não vai dar, hoje tem jogo do Galo. Ah, eu tenho que lavar roupa hoje. Ah, eu tenho que fazer isso hoje. Ah, eu tenho que fazer aquilo hoje, tenho que lavar vasilha, a casa está uma bagunça. Para Deus, irmãos, a gente põe tudo na frente. A gente põe tudo. Mas as outras coisas, a casa pode estar bagunçada, que a gente está indo trabalhar. A casa pode estar bagunçada, que a gente está indo fazer aquilo que tem que fazer. A gente está largando tudo para ir fazer. Sabe o que Deus mais quer, irmãos? É que a gente chega nesse nível que a gente larga tudo para ir fazer aquilo que é Ele. Colocar Ele em primeiro lugar, é isso. Buscar Ele de todo o coração, é isso. Se humilhar, é isso. E eu queria que a gente aprendesse um pouco com esse homem aí chamado Jairo, com essa história, aliás, de Jairo. Porque a Bíblia está mandando a gente se achegar a Deus. Mas a gente sabe que se achegar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que o Felipe, pregando lá na sede ontem, falou muito bem. Uzá se achegou a Deus de qualquer jeito. O que aconteceu com Uzá? Foi fulminado diante do povo. Fulminado, porque chegou de qualquer maneira. De qualquer jeito. Não pode. Deus é um Deus que nós temos a forma correta. Quer alcançar algo de Deus? Trabalhe da forma que Deus está falando, não da forma que a gente pensa que é. Então, primeira coisa que a gente aprende na história de Jairo, deixa sua Bíblia aberta aí para a gente acompanhar o texto, versículo 41. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Irmãos, a primeira atitude de Jairo. Jairo era quem? Jairo era qualquer pessoa no meio do povo? Não. Jairo era chefe das sinagogas. O que era isso, irmãos? Ele era alguém que cuidava de uma sinagoga. Uma sinagoga era um lugar tipo esse aqui, ó, aonde se estudava a palavra de Deus, onde os judeus se juntavam ali e estudavam a Torá, discutiam acerca da Torá. Jesus diversas vezes entrava na sinagoga para ensinar. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele era alguém que era de destaque no meio do povo. Mas a Bíblia diz que esse cara, esse Jairo, ele foi lá. E a primeira coisa, quando ele chega perto de Jesus, o que é que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele se humilha diante de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa fazer para quando a gente chega perto de Deus é se humilhar. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas que nós lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ah, mas esse Deus então quer humilhar o povo. Não, irmãos. Esse humilhar significa assim: olha, eu dependo do Senhor, eu me rendo, o Senhor é todo poderoso. Se humilhar, irmãos, é jogar as armas fora e falar: eu me rendo, eu não dou conta, eu não consigo sozinho, Deus, eu preciso do Senhor. Isso é se humilhar. Isso é se entregar para Deus. Isso é fazer o que Jairo fez. Ele se ajoelhou, a filha dele estava morta. A filha dele estava lá, irmãos, na casa dele morta. Ele precisava do milagre, ele precisava da mudança. E ele correu até Jesus e falou: eu vou lá em Jesus. E ele chega ali, ele se prostra, ele se humilha diante de Jesus. Se humilha. Ele era um chefe da sinagoga. Ele estava ali diante de todo mundo. Ele abriu mão do seu status, sabe, de chefe. Ele abriu mão. Porque Jesus, ele não era chefe de sinagoga. Jesus, irmãos, ele não era nada disso. Ele não tinha um status, ele não tinha um nome no meio do povo. Ele só era o Filho de Deus, que estava andando no meio do povo, se dizendo Filho de Deus, fazendo milagre. Mas até então ali precisava ter muita fé, precisava crer.
Jairo foi lá e creu, se humilhou na presença de Deus. E ali naquele momento da sua humilhação, ele se entregou a Jesus. Ele entregou o coração nas mãos de Jesus. Se humilhar é isso. Quantas pessoas têm dificuldade de fazer isso? Se humilhar diante de Jesus. Se humilhar. Sabe o que é se humilhar? Abrir mão de tudo aquilo que você tem. Abrir mão de tudo aquilo que você sabe. Abrir mão de tudo aquilo que você pensa, que você acha. Abrir mão do seu status. Abrir mão, sabe, do seu nome. Ah, não, mas eu vou ficar humilhado. Abrir mão disso. Ah, mas eu vou ir lá. Abrir mão de tudo, irmãos, por causa de Jesus. Isso é se entregar por causa de Jesus. E foi isso que Jairo fez. Ele não olhou para o carro que ele possuía. Ele não olhou para nada disso. Eu creio que Jairo aqui, ele só lembrava da sua filha. E ele queria que houvesse ali alguma coisa que trouxesse a filha dele de volta. Ele se humilhou. Ele se entregou. Ele falou: saiu do meu controle. Agora pronto, acabou. Não tem jeito de eu fazer mais nada. Saiu do meu controle. Saiu do meu controle. E agora eu vou fazer o que Jesus mandar. Eu vou lá onde Ele está. Eu vou procurar Ele. Eu vou entregar minha vida para Ele. Vou entregar minha família para Ele. Vou entregar minha filha na mão de Jesus. E foi isso que ele foi fazer. Ele se humilhou, se entregou. Eu quero te falar, quantas vezes nós estamos precisando fazer isso aqui que o Jairo fez, mas nós estamos tentando ainda do nosso jeito. Não, mas sabe, se eu fizer aqui do meu jeito, se eu fizer aqui da minha forma, não, está contra a palavra de Deus, mas se eu fizer do meu jeito vai dar certo. Irmãos, quantas vezes nós estamos temando, nós estamos querendo fazer o negócio do nosso jeito, mas eu te falo, se nós não nos humilharmos, julgarmos o nosso orgulho de lado, sabe, julgarmos a nossa soberba, julgarmos tudo aquilo que nós pensamos, e não nos humilharmos e deixar Jesus dar seguimento na nossa vida, nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos de Deus. Você está disposto a abrir mão do seu ego? Ah, pastor, é fácil isso, abrir mão, só me humilhar é fácil. Vai além, irmãos. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, sim ou não? Você sabia que para que eu e você pudéssemos estar comemorando hoje isso aqui, Jesus mesmo precisou nos perdoar dos nossos pecados. Ele mesmo precisou dar o exemplo de humildade, de humilhação e morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Então, quando nós nos humilhamos, nós abrimos mão até de ter razão naquilo que a gente acha que tem razão. Sabe a luta que talvez você está vivendo e você está batendo o pé e dizendo: não, mas eu é que tenho razão. Não, mas foi fulano que fez isso, mas foi Beltrano que fez. Sabe quando você está assim? Coração, sabe o que a Bíblia chama isso aí? Coração duro, coração de pedra, petrificado, e que Deus não pode trabalhar nesse coração. Por isso que quando Jesus estava lá assim, de braço aberto na cruz, cravo em cada mão, nos pés, buraco aqui do lado, o povo rindo, ridicularizando ele: desce daí, você não é o rei dos judeus, e rindo dele. Ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Liberando perdão naquela cruz pela nossa vida. Ele estava abrindo mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo quem ele era, o Filho de Deus. Ele estava abrindo mão da sua razão. Ele estava abrindo mão disso. Ele não estava falando: eu tenho razão, eu sou inocente, vocês estão fazendo errado, gente, eu sou o Filho de Deus, não faça isso. Não, ele abriu mão da sua razão. Se humilhar é isso, é abrir mão da sua razão. Se humilhar, tem gente que acha que se humilhar é deixar os outros nos humilhar. Não, se humilhar é abrir mão da sua razão.
razão. Ah, pastor, será que é isso mesmo? Estou duvidando. Jesus falou assim: olha, se alguém te ferir numa face, dê também a outra para bater. É abrir mão da nossa razão. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não abrimos mão da nossa razão, sabe o que está no nosso coração? Um sentimento terrível, que é o sentimento de vingança, que é o sentimento de se vingar, ou de que alguém se vingue por nós. Tem hora que a gente está achando que perdoou, mas sabe o que a gente está falando? Deus, trata com ele, Jeová. A nossa oração é essa: trata, Jeová, pega na curva, Jeová. Isso é sinal que não perdoou nada. É sinal que nós não perdoamos, irmãos. Nós estamos querendo que a pessoa se lasque, que a pessoa se rebente todo, e ainda vai pôr isso na conta de Deus. Tá vendo? Eu falei, irmão. Deus pesa a mão. Ô, irmão, você que não sabe, Deus está doido que essa pessoa se arrependa de tudo que ela fez também. Você que não sabe, Deus está doido que essa pessoa se arrependa. Deus não está querendo ferir ela de morte. Deus não está querendo matar essa pessoa. Deus não está querendo fazer ela sofrer. Deus está querendo que ela se arrependa também, que ela mude de vida, que ela transforma. É engano seu. Você está achando que Deus vai querer comprar a sua briga e colocar um câncer na vida de alguém? Deus vai comprar a minha briga, vai colocar uma lepra na vida de fulano. Ah lá, tá vendo? Pegou câncer. Ah lá, tá vendo? Pegou uma lepra. Ô, irmãos, a Bíblia diz que Deus, o Filho do Homem, veio para desfazer as obras do diabo. É para isso. Jesus veio para curar. Ele veio para curar. Em momento nenhum você vê Jesus indo. Já pensou? Fariseu, a partir de agora você vai dar lepra. Você viu Jesus fazendo isso alguma vez? Eu não vi nenhuma. Eu não vi Jesus fazendo isso hora nenhuma. Pelo contrário, ele curava as pessoas que chegavam. Ele trabalhava, era cura. Ele expulsava, era demônio. Jesus trabalhava no coração das pessoas em amor. Mas às vezes a gente está querendo que ele vai lá e se vinga por causa de nós, para saciar o nosso ego. Meu ego está ferido. Olha, Jeová, o que ele fez comigo, Jeová. Olha o que fizeram com a minha vida, Jeová. Vai lá e mata, Jeová. Jeová não vai, irmãos. Ele está olhando para você e falando: não entendeu nada. Não entendeu nada ainda. Precisa ir orar, precisa ir ler a palavra, precisa ir buscar, porque o que Jesus está querendo é mudança, irmãos, é transformação. Se fosse assim, certa vez, João viu o pecado numa cidade inteira. O pecado estava transbordando, estava um trem danado, o povo maltratando os discípulos, e João falou assim com Jesus: Senhor, João, o discípulo do amor, hein? O discípulo do amor, não pensa que é só você que tem esse sentimento de raiva no seu coração. João, discípulo do amor, sabe o que ele faz? Ele fala com Jesus assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essa cidade? Já estava com autoridade o homem, né? O Senhor quer, Jesus, que a gente ore? Chegou brabo perto de Jesus. O Senhor quer? O Senhor quer? Nós vamos orar aqui, vai descer fogo, consumir tudo, matar esse povo todo. Olha o coração de João, irmãos. Mas na hora que trouxeram um menino endemoniado para os discípulos expulsar o demônio, sabe o que aconteceu? Nenhum deles deu conta de expulsar. Ficou lá o diabo dando risada da cara dos discípulos. E aí a mulher chegou com o filho e falou assim: Senhor, nós trouxemos o nosso filho endemoniado aqui, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. O que a gente faz, Senhor? E aí Jesus foi lá: sai, Satanás. O menino ficou livre na hora e ficou liberto. Glória a Deus e aleluia. E aí os discípulos foram lá perguntar a Jesus: uai, Senhor, o que está acontecendo? Não tem poder em nós? O que aconteceu? Uai, irmão, um coração que está querendo tacar fogo na cidade inteira vai ter algum poder, irmãos? Pensa para vocês verem um negócio desse. Um coração, quando Jesus estava falando: eu vou morrer,
que todo mundo possa viver. Pedro falava: não fala isso de ti mesmo, homem. Que isso? Você não vai morrer não. Que isso? Jesus falava: arreda-te de mim, Satanás. É necessário que o Filho do Homem padeça todas essas coisas, porque Jesus queria libertar a humanidade da mão de Satanás. E não seria, irmãos, na base da porrada, sabe? Não seria na base da violência, mas seria na base do amor, do perdão, da humildade. Mas sabe o que às vezes está no nosso coração? A vingança. Não, Deus tem que tratar. Eu estou esperando o tratamento de Deus. Ô irmãos, pode ser que a pessoa já arrependeu. Você vai esperar o resto da vida e não vai ver nada disso. Já pensou você chegando lá no portão do céu, na hora de entrar você está olhando, a pessoa já está lá dentro cantando e louvando Jesus? Uai, estou entendendo, não, a pessoa já entrou. Não, mas aquele lá, aquele lá. E ele se arrependeu, e você queria se vingar dele. Corre o risco ainda dele entrar e a gente não. Isso é muito sério, irmãos. A filha de Jairo estava para morrer. Às vezes a gente só entende o princípio da humildade quando acontece algo extraordinário, terrível na nossa vida. Aí a gente entende o princípio da humilhação, de falar: Jesus, não, por favor, entra lá na minha casa. Foi o que Jairo falou: entra na minha casa, Jesus. Cura minha filha, salva minha filha, liberta minha filha, Jesus. Ela está morta, vai lá, Jesus. Eu te pergunto, o que te traz até Jesus? O que nos traz até Jesus, irmãos? Sabe por que às vezes nosso coração ainda está muito duro? Porque o que nos traz até Jesus ainda não foi significante, de tão grande, para amolecer o nosso coração. Sabe o que eu prefiro? Buscar a Deus com toda a minha força, buscar a Deus com toda a minha intensidade, sabe, trabalhar problemas no meu coração, sabe, essa sede de vingança, trabalhar isso no meu coração, para não precisar de alguma coisa acontecer, para o meu coração ser quebrantado, eu me humilhar antes de acontecer alguma coisa que necessite que eu me humilhe. Será que nós estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus? Você está disposto a se humilhar? A segunda coisa é versículo 49. Diz assim: quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos seus dirigentes da sinagoga e disse: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. A segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a quem nós estamos dando ouvidos. A quem você tem dado ouvidos. Isso vai fazer toda a diferença. Essa ação sua, essa atitude sua, vai fazer toda a diferença na sua vida. Se humilha, mas também dê ouvido para o Senhor. Aqui nós temos duas notícias para Jairo. A primeira notícia é: não adianta. Jairo, está decretado, não adianta. Não incomode mais o mestre. Acabou, seu problema não tem solução mais. Acabou. Quantas pessoas já está assim? Já chegou alguém e já disse: o seu problema não tem mais solução. Acabou. Quantas pessoas, irmãos, estão assim na vida? Não tem jeito mais para você. Seu ministério já acabou. Sua vida financeira não tem jeito mais. Seu casamento já foi por água abaixo. Não adianta mais. Não incomode mais Jesus com isso. Para de ser chato, cara. Talvez a notícia que chegou para você é essa. Você lá vai de novo.
alcança. É a notícia que chegou para Jairo, irmãos. Ele estava lá prostrado no pé de Jesus. Já pensou? O cara está lá orando, prostrado. Ali, Jesus, por favor. Chega alguém, ó. Ô, meu filho, levanta aí, ó. O que você está fazendo aí? Acabou, sua filha já morreu. Para de incomodar Jesus. Para de incomodar o mestre. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, estão falando com a gente: para de orar. Já era. Para com isso. Não tem jeito mais. A notícia era ruim, irmãos. A notícia era terrível. Mas tinha outra notícia. Tinha outra. Tinha uma notícia que era as boas novas do Evangelho. E era o próprio Jesus que estava dando essa notícia. E a notícia de Jesus para Jairo era: não temas, Jairo, crê somente e ela será curada. Enquanto vem alguém, irmãos, trazendo uma notícia terrível para você, o Evangelho te traz a boa notícia, a excelente notícia. Enquanto vem alguém dizendo: olha, não tem jeito para o seu problema, não tem jeito mais, já decretou, o inferno já falou que você perdeu, Jesus traz a boa notícia e diz para você: crê somente e será solucionado o problema. A pergunta para nós, irmãos, é: qual será a nossa atitude? Em quem nós vamos crer? Jairo tinha duas ações que ele podia fazer. A primeira ação era acreditar naquele que estava chegando e dando a má notícia e falando com ele: olha, para de incomodar Jesus. Jairo podia ter se levantado no mesmo momento e falado: acabou, não tem jeito. Então morreu, acabou. Não tem jeito mais. Ou ele poderia agir da forma que Jesus falou com ele: não temas. Primeira coisa que ele precisava: não temer. Não tem medo. Sabe por quê, irmãos? O medo, eu já falei aqui que o medo, ele nos paralisa. Você já viu uma pessoa com síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um medo exacerbado, exagerado de algo que talvez nem é real. E a pessoa começa ali, ó, às vezes ela fica assim, ó, tremendo. E você tenta ali, você pensa que a pessoa está dando até uma convulsão. Você fica desesperado quando você vê uma pessoa com síndrome do pânico, porque parece que ela vai morrer mesmo. É o medo. O medo nos paralisa. E quando você está paralisado, sabe o que você faz? Você fica assim na sua vida, ó, de braço cruzado. Você deixa de ser o ator principal da sua vida, aquele que toma as decisões, aquele que fala para onde vai, para onde eu vou, o que eu faço. É você que toma essas decisões. Mas quantas pessoas, irmãos, estão esperando acontecer? Eu estou esperando algo acontecer, sabe? Estou esperando alguma coisa acontecer. Irmão, se você não agir, nada vai acontecer. As notícias ruins vão chegar e você vai ficar agindo pelas notícias ruins, pelos problemas. Mas se você não temer, se você crer em Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, Deus vai te levar a lugares altos com Ele. Basta crer somente. Em quem você costuma acreditar, irmão? Nas más notícias, nos problemas, nas dificuldades, ou no Deus que você serve? Em quem você dá credibilidade? Isso está definindo as suas atitudes. Ah, pastor, isso está definindo já as suas atitudes. As suas ações estão sendo definidas nisso. O ator principal ali sentado e vendo a sua vida acontecer. Você está vendo, indo, vai para cá, indo, assim, fazendo. Você não é o protagonista. Você não está fazendo aquilo que você deve fazer.
E a sua vida está passando, o relógio está correndo, o tempo está passando. Quanta gente está sendo dominada por tantas coisas, irmãos, tantas coisas, e não vive aquilo que deveria se viver. Eu quero te dizer, o nosso tempo é curto demais, é pouco tempo. Não dá tempo para ficar vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. No versículo 51, diz assim: chegando a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Pronto. O que isso aqui a gente aprende, irmãos? Que nós precisamos selecionar as pessoas que estão com a gente. Você é o protagonista da sua vida? Então começa a selecionar e andar com gente certa. Começa a andar com gente que quer crescer. Começa a andar com gente que quer desenvolver. Tem gente que chega perto de mim e fala: pastor, eu estou numa fraqueza espiritual, eu estou numa dificuldade danada. Eu falo: com quem que você está andando, meu filho? Comigo é que não é. Porque se você tiver andar comigo, você não está assim não. Se você andar comigo, meu filho, daqui a pouco você está lendo Bíblia. Daqui a pouco você está interessado em trabalhar na igreja. Você está interessado em fazer as coisas para o Senhor. Com quem que você está andando? Aonde você está indo? É as pessoas que estão te influenciando. E você está deixando de ser o protagonista da sua vida e está sentado ali esperando acontecer. E aquilo que o povo está mandando você fazer, você está fazendo. E não está olhando a palavra, aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, seleciona as pessoas que vão andar contigo. Elas estão fazendo diferença na sua vida. Começa a cortar gente, começa a apagar a gente do seu WhatsApp. Sabe esse povo que te mandando besteira, pornografia? Corta tudo. Sai desses grupos do capeta, do cão. Tem crente que tem grupo que você não pode nem olhar o que está recebendo aquele grupo. Você fica abismado. Arranca, tira, sai fora desse tipo de influência. Porque essas ações são ações, irmãos, que você vai estar tomando, que vai estar você vai estar começando a limpar gente que não presta da sua vida. É isso que você vai estar começando a fazer. Influências externas vão te levar para o buraco. Amém? E Jesus, a primeira coisa que ele ensina aqui para Jairo, quando ele chega lá na casa de Jairo, é isso. Porque Jesus, irmãos, ele é sábio, sim ou não? Repita comigo: Jesus é sábio. Ele é inteligente. Sim ou não? Jesus é inteligente. Quando ele chega na casa de Jairo, a primeira coisa que ele faz é sondar o coração daquele povo que estava ali. E aí Jesus já chega e fala: não vai entrar ninguém. Não vai entrar ninguém. Todo mundo para fora. Vaza, vaza. Quer ninguém aqui. Que é isso, Jesus? Porque quem vai entrar? Pedro, Tiago, João, vem cá. Vocês três podem entrar. Aí a mãe da menina: só quem estava interessado na cura daquela menina. Tem gente, irmão, que está vendo você passando por problema, está do seu lado e está rindo de você, está rindo dos seus problemas, está achando é graça, está rindo, não está nem aí porque você está passando. Tem colega que você está falando: meus amigos. Ô, gente, cuidado. Adolescente dando fazer isso, né? Cuidado dos adolescentes com essas amizades aí, viu? Minha amiga, pai. A Letícia tem um negócio desse, né? São meus amigos. Eu falo: amigo. Pra cima de mim. Cuidado, irmãos. Amigo. A casa de Jairo estava lotada de gente. A primeira coisa que Jesus faz é: e lamentavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Qual que era o problema daquele povo? Não quer dizer que aquele povo queria o mal da família de Jairo, não. Não quer dizer que aquele povo ali era um povo ruim de coração, que estava ali, não. Não é assim também. Mas sabe qual que era o problema daquele povo, irmãos? Eles não acreditavam.
Eles não tinham fé que a menina ia ressuscitar. Esse era o problema. Tem gente que não tem fé que você vai vencer. E esse é o problema. Andar com gente que não acredita que você vai vencer, vai te puxar para trás. Gente que vai ficar falando, isso não vai dar certo não. Não vai, isso aí eu já tentei. Isso aí a gente não consegue. Eu já fiz também, não deu não. Irmão, anda com gente que vai te pôr para cima, irmão, que vai te apoiar. Fala, não, nós estamos juntos, vai dar certo. Sabe, tem gente que fala assim, eu estou pensando em entrar para o louvor da igreja. Você é doido. Eu já tentei entrar para o louvor, que as meninas é chato. Nossa, Deus. Então vou entrar para o teatro. Eu já tentei também. Nossa. Ô irmão, talvez você está conversando com um chato. Sabe? Talvez é porque você está conversando com um chato. E é ele que não deu certo com ninguém. Ele não quis se humilhar. Ele não quis fazer aqui, por exemplo, o que Jairo fez. Mas aí para ele todo mundo é chato. Nada dá certo. Então, abra o seu coração. A Bíblia diz que eles todos lá estavam chorando, estavam lamentando, estavam tudo. O negócio estava feio. Agora, no versículo 53 fala assim, e riam-se dele. Jesus falou com ele, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, verso 53, pois sabiam que ela estava morta. Eles não acreditavam na ressurreição da menina, irmãos. Eles não acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles não acreditavam, eles correndo. Essa menina aí, não é essa. Esse cara tá doido, senhor. Estou falando que ela está morta? Você está doido, senhor? Jesus não vai entrar ninguém. Só nós aqui, ó. Esse povo aí não está preparado para viver milagre. Irmão, tem hora que você vai estar no meio de uma multidão. No meio disso daqui, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. No meio de toda essa história, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que Jesus cura uma mulher entre esse intervalo. Que Jesus sai do lugar onde Jairo chamou ele para ir para a casa de Jairo. No meio do caminho, Jesus para todo um cortejo e cura uma mulher no meio de uma multidão. Cura uma mulher que estava com fluxo de sangue. No meio de uma multidão. Qual que era a diferença? Por que essa mulher foi curada? Irmãos, o povo que andava atrás de Jesus, tudo estava precisando de uma cura, de uma bênção, de alguma coisa. Mas Jesus parou tudo por causa daquela mulher. E olha que ele estava com pressa. Ele tinha que ir lá ressuscitar a filha de Jairo. Mas ele para. E ele falou, alguém me tocou. Os discípulos falam, você ficou doido? Claro que alguém te tocou, está cheio de gente aqui, meu filho. A multidão está te espremendo, é lógico. Falou, não, teve uma que me tocou. Teve uma pessoa aqui que me tocou diferente. Teve alguém aqui diferente. Irmãos, às vezes no meio de uma multidão, um só recebe um milagre. Por quê? Porque o coração desse daqui está preparado para o milagre. Ele está buscando de todo o coração. Ele está acreditando de todo o coração. É uma multidão, mas tem só um. Só ele vai receber. Você está entendendo? Com Deus é assim, irmãos. É preciso que a gente se enquadre naquilo que Ele tem para a nossa vida. Para encerrar aqui, para nós encerrarmos, no versículo 49, teve uma pessoa que chegou para Jairo e falou assim, não incomoda mais o mestre, para com isso, não incomoda ele, a menina está morta. Lembra desse personagem que chega, o primeiro que chega para dar notícia ruim, fala, não incomode mais o mestre, ela já está morta. Talvez foi esse mesmo personagem que foi atrás dele, que estava lá na casa de Jairo e que ficou rindo, incentivando o povo ainda. Está morta, eu já fui lá, eu já chequei, o legista já foi, o médico já constatou, está morta, coração não bate, os pulsos estão parados, acabou, não tem jeito mais, acabou tudo, não tem condição. Talvez, pode ser a mesma pessoa que estava lá. Tem hora que a gente está trazendo gente, irmãos, para nos desanimar. Pastor, tão desanimado com o meu casamento. Olha as amizades que você está andando. Anda com gente que está animado para você ver. Anda com gente que está querendo colocar as coisas para andar. Anda para você ver como é que vai ser. Vai mudar.
nossas ações muda, irmãos. Muda tudo. Por último, no versículo 54, diz assim: ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te. O seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, alegria voltando para a família. Mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Irmãos, a última coisa que eu quero falar é que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para aquele que crê. Não há nada impossível. Se nós chamarmos a existência do milagre na nossa vida, Deus é poderoso para trazer a existência do milagre na nossa vida. Amém? Ah, pastor, mas fulano já falou que não dá mais. Eu quero te dizer, você vai acreditar no fulano ou você vai acreditar no Jesus que trouxe as boas novas? E a boa notícia é que se nós crermos, irmãos, tudo nós poderemos naquele quem nos fortalece. Aleluia! Não interessa o tamanho da dificuldade que você pode estar enfrentando. Não interessa. Pastor, você que não sabe o problemão que eu tenho lá em casa. Não interessa. Não é o tamanho do problema, é o tamanho do seu Deus. É o tamanho que você crê, é o tamanho da sua fé. Isso é que importa. Deus tem todo poder. Tem gente que está com um problema bem menor do que o seu e não crê também, não vai ser resolvido, porque não acredita. Muitos irmãos podem não acreditar, muitos podem rir de você, muitos podem dizer para você desistir, que Deus não vai fazer nada, que não tem jeito mais. Eu quero trazer a boa notícia para você, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que diz que todo poder está em suas mãos, no céu e na terra e em tudo que há, Ele tem todo o poder. Ele está aqui no nosso meio. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles. A pergunta que não quer calar essa noite é quem vai se humilhar e falar assim: Jesus, entra lá na minha casa, vamos lá em casa comigo, Jesus, tem um problemão lá. Quem tem coragem de fazer isso aqui nessa noite? É isso que vai contar. Essa atitude vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua família, no milagre que você precisa que aconteça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, irmãos, está interessado no que está passando no seu coração. Deus está interessado. Ah, pastor, ninguém nunca deu ouvido para mim. Ninguém nunca nem parou para escutar o meu problema. Ninguém nunca se interessou por saber o meu sofrimento. Ninguém nunca quis saber de nada da minha vida. Eu quero te dizer que aqui nessa noite, irmão, está aquele que está interessado por tudo que você tem vivido, por todos os problemas que você tem passado. Jesus quer saber de cada um deles. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, nesse momento. Feche os seus olhos. Lembre daquele dia que tinha uma multidão lá na casa de Jairo. Uns riam. Ah, isso é mentira. Ah, não vai ressuscitar nada. Vai dar certo nada. No meio da multidão tem diversos pensamentos. A pergunta é com qual que você vai ficar? Qual? Você tem coragem de se humilhar para Jesus? Você tem coragem? Jairo quebrou protocolo, era mestre de sinagoga, estava ali se humilhando para Jesus, que não tinha título, não tinha nada. Ele se humilhou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, você tem coragem de se humilhar? Você tem coragem de orar? Você tem coragem?
Você tem coragem de abandonar suas próprias crenças, seus próprios pensamentos, abandonar para ouvir o que Jesus está falando, aquilo que Ele está dizendo com você hoje. Ele está querendo ver a sua vitória, Ele está querendo ver você vencer, Ele está querendo chegar na sua casa, Ele está querendo pegar esse problema e mandar embora. A Bíblia diz que a filha de Jairo levantou. A morte teve que sair, irmãos, e a vida entrou dentro daquela menina. Oh, meu irmão, eu quero te dizer que se tem alguma coisa na sua vida que morreu, pastor, a minha intimidade com Jesus morreu, a minha intimidade com Jesus acabou, eu não estou conseguindo sentir mais a presença dEle, eu não estou conseguindo mais. Eu quero te dizer que Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, amado, e Ele pode todas as coisas. Não há nada que pode ficar diante de Jesus, irmãos, e dando risada. Aqueles que estavam rindo, Jesus falou: vocês vão ficar aí fora, eu não tenho nada com vocês, nada. Mas Ele falou: Pedro, Tiago, João, entra para dentro. O pai, a mãe da menina, entra para dentro. Jesus selecionou, Ele fez uma seleção, irmãos. O pai e a mãe da menina recebeu o milagre. Pedro, Tiago e João viu o milagre acontecendo. Eu e você somos convidados por Jesus, ou para um milagre acontecer na nossa vida, ou para recebermos a bênção do Senhor, ou para vermos um milagre acontecendo na vida de outro. E sabe, irmão, a obra que Deus tinha na vida de Pedro, Tiago e João era que um dia eles fariam obras maiores do que aquela que Jesus fez. Jesus está convidando gente com coragem, Jesus está convidando gente que crê, Jesus está convidando gente que acredita para acompanhar os milagres que Ele tem feito. Aleluia! Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quem sabe os lugares áridos que você andou está fazendo você duvidar desse poder, cidade do nosso Deus, dessa grandeza de Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Alegria de toda a terra. Grande. Esse Deus é grande, irmão. É o Deus que você está agora enchendo o seu coração para levar para a tua casa, para o seio da tua família, para ministrar sobre a vida do teu filho, para ministrar lá na sua família, na sua casa, para ministrar no teu trabalho, para ministrar sobre tua vida financeira. É esse Deus grande que você está levando para o seu lar. É Ele que nós estamos convidando. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está diante dos anjos do céu, está aqui diante de nós. Ele, o Todo-Poderoso, Ele se faz presente sobre nós. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia! Confiamos em teu Você confia, você crê, você acredita que Ele pode. Se entregue para Ele hoje. Sobre toda a terra. Aleluia! Continua com a sua mão aí no seu coração. Repete
repete comigo assim: Senhor Jesus, eu venho diante do Senhor como Jairo. Eu lanço fora a minha soberba, os meus achismos, os meus pensamentos negativos, e coloco toda a minha confiança no Senhor. Recebe a minha vida, da minha família, nas tuas mãos. Eu entrego nessa noite a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nessa oração, aplauda o nome de Jesus, aplauda Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Toda obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito Aleluia. amor. Senhor amado, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora, Pai, cada vida aqui nessa noite. Diante de mim aqui, Senhor, existem Jairos. Existem, Senhor, aqueles que creem no milagre do Senhor, Pai. Eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor entre mesmo em cada lar, em cada casa. Senhor amado, que o Senhor alcance cada família. Ó Deus amado, que o Senhor, ó Pai amado, derrame as tuas bênçãos, Pai, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda a obra do inimigo, de toda a obra do adversário. Ó Deus amado, que o Senhor nos fortaleça, Pai amado, com toda a sorte de bênçãos, que tenhamos uma semana de vitória. Ó Deus amado, que tenhamos uma segunda-feira cheia de alegria no nosso coração. Oh meu Pai, em nome de Jesus nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus, nos dê uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória. Levante suas mãos, meu querido, que a sua casa seja impactada como foi a casa de Jairo. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida o poder do evangelho adentrando dentro do seu lar, tomando a vida dos seus familiares, entrando lá no seu trabalho, tomando a vida de cada funcionário ali naquele lugar. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida o poder do Espírito Santo, o poder do Senhor Jesus Cristo tocando em cada um. Onde você colocar suas mãos será abençoado pelo poder de Deus. A multiplicação virá sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, querido. Que o Senhor seja contigo. Não saia daqui nessa noite sem antes abraçar pelo menos 5 pessoas. Declara para ele: olha, sua casa vai ser igual a casa de Jairo, cheia de alegria, cheia do Espírito Santo.